Olá pessoal, trazendo mais uma devocional, mais uma reflexão. Eu estava pensando bastante em um texto do Evangelho de Marcos, bem lá no começo, no capítulo 1, quando Jesus vai chamar alguns discípulos, né? Ele diz assim no verso 17: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Só isso, pensando só nesse versículo. Na nossa vida com Deus, a gente muitas vezes se preocupa em conseguir obedecer a Deus, né? Então nós sabíamos do nosso passado sem Deus, sem Jesus, de como nós éramos pessoas que nós não queremos mais ser, né? E agora a gente quer conseguir obedecer, conseguir ser um servo de Deus, que se alegra nele, que obedece, que cumpre e pratica aquilo que aprende, né? E a gente tem tanta dificuldade com isso, né? Luta tanto com a gente conseguir cumprir, conseguir viver com aquilo que nós já aprendemos, né? Por gratidão e por amor a Jesus, né? Mas esse versículo ele traz uma verdade muito preciosa em relação a isso, né? Então Jesus ele tinha preparado uma missão, né? Um chamado, um desafio para aqueles discípulos. A tarefa deles é que aquelas pessoas que deveriam ser alcançadas de fato fossem, e por intermédio deles. E eles não estavam prontos para isso, né? E Jesus não só nos salva, mas ele também conhece as nossas necessidades, né? Ele sabe do que a gente precisa, ele sabe do quanto a gente precisa da ajuda dele, né, para fazer qualquer coisa, né? Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, né? Então é curioso a forma como Jesus chama os discípulos aqui. Ele não diz: vão lá e pesquem os homens, né, que eu quero. Não. Ele diz: venham a mim e eu farei de vocês esses pescadores de homens, né? Então o caminho para a obediência não era eles irem direto para lá e tentarem fazer do jeito deles, tentarem fazer pelas próprias forças, né? Tentarem fazer isso sem a capacitação que vem do alto, né? E essa é uma lição para nós também, né? Muito pelo contrário, o caminho para que eles fossem era para que primeiro, né, eles se achegassem a Jesus e por meio da santificação, do discipulado, né, de todo o ensino que Jesus estava dando para eles ali, né, o próprio Senhor Jesus os transformaria nesses pescadores de homens que eles deveriam ser. Da mesma forma, quando nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer a Deus, a gente precisa ir para Jesus. A gente precisa se achegar a Jesus em oração, em devoção, quebrantamento, Bíblia, estudo, aconselhamento com pessoas sábias, todos os meios de graça que Jesus nos dá, né? E com isso nós vamos até Jesus. E o Senhor Jesus nos transforma, nos santifica, nos capacita. E aí então nós estamos prontos, nós temos todas as condições necessárias para ter uma vida de obediência, de serviço, né? E de discipulado, né? De seguir a Jesus. Então que nós possamos nos lembrar disso quando a missão parecer difícil demais. O primeiro passo é a gente ir para Jesus, né? E Ele sim vai fazer de nós aquilo que Ele quer, para que a gente produza os frutos que Ele quiser, para a própria glória dele mesmo, né? Que Deus te abençoe.